Eu gostaria de começar com uma saudação aos participantes do Congresso Internacional Virtual de Reflexões para Rio+20, promovido pelo ICA e pelo MDA. É um prazer poder participar com vocês. Eu me chamo Renato Maluf, sou economista, professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, no Rio de Janeiro, que pertence à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e sou pesquisador que tem trabalhado bastante nessa área de soberania alimentar, segurança alimentar, direito à alimentação, e justamente por essa condição eu presido o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho de assessoramento da Presidência da República no Brasil, para temas relacionados à soberania e segurança alimentar e o direito à alimentação. Eu presido o conselho em nome da sociedade civil. O tema que me foi proposto desenvolver com vocês hoje é sobre soberania alimentar, recursos naturais, desenvolvimento sustentável, direito à alimentação. Então eu queria começar com alguns conteúdos mais conceituais, né, para esclarecer um pouco, pelo menos na minha visão, do que nós estamos falando. Então eu vou começar com a noção de soberania alimentar. A noção de soberania alimentar, ela emergiu no final dos anos 80, mas sobretudo nos anos 90, a partir dos movimentos sociais. Os movimentos sociais é que levantaram a questão da soberania alimentar. E ela foi levantada como uma espécie de reação a um período marcado pela hegemonia numa visão neoliberal, com retração dos estados nacionais, do papel dos governos e com um crescimento do poder das transnacionais, das corporações transnacionais sobre o sistema alimentar mundial. Então a noção de soberania alimentar, ela surge em reação a essa retração do papel regulador do Estado, das políticas públicas e de um movimento de integração do sistema alimentar mundial feito sob um padrão bastante questionável, né, em vários aspectos, que eu vou voltar a ele. Então é uma noção que surge dos movimentos sociais e depois ela é gradativamente trabalhada e vem sendo apropriada por alguns organismos internacionais e mesmo por alguns governos, mas ela ainda é muito marcada por essa origem nos movimentos sociais. Claro que todo conceito dessa natureza, sobretudo quando se refere a políticas públicas, ele está sujeito a várias interpretações, a várias acepções, né? É o caso da soberania alimentar, como é também da segurança alimentar, sobre a qual eu falarei em seguida. Eu diria que a soberania alimentar, ela também diz respeito a um direito, que é o direito dos povos decidirem soberanamente como querem produzir os seus alimentos, que alimentos querem consumir, como querem consumi-los. Portanto, e como ela é herdeira da noção de soberania, né? E a noção de soberania é justamente a soberania de decidir, né? A escolha soberana das suas opções, seja dos indivíduos, dos grupos sociais, seja dos estados, nas suas políticas públicas, né? A possibilidade de implementar políticas soberanas. Ela tem, como ela é herdeira da noção de soberania nacional, tem uma forte conotação nacional nessa noção, não é pequena, não. Muita gente, inclusive, chega quase que a confundir soberania alimentar com autossuficiência produtiva nacional. A minha visão sobre isso é que, sem dúvida, há uma correlação entre ambas, porque a soberania alimentar, estratégias e políticas soberanas de alimentação e nutrição, elas implicam, requerem a adoção de políticas que valorizem a produção própria, né? Por isso que há um grau significativo de autossuficiência nacional na produção de alimentos é um importante componente de soberania alimentar, porque justamente o inverso disso, que é a plena integração dos mercados internacionais sem cuidar da produção nacional, é justamente a tendência que coloca em risco a soberania. Todo mundo sabe que os alimentos são uma arma, né? Ou podem ser usados como arma e foram usados como arma nas relações entre os países. Há inúmeros exemplos sobre isso. Por isso é que quando se fala de uma estratégia soberana, se diz, junto com ela vem uma importante valorização
da produção própria, né, de alimentos com algumas características que eu vou destacar. Mas não quer, soberania alimentar não quer dizer necessariamente uma autossuficiência absoluta, não quer dizer tirar o papel do comércio internacional. O que ela implica é subordinar o comércio internacional às estratégias nacionais. Nenhum país consegue produzir tudo aquilo que consome. O comércio nacional cumpre um papel. O problema é que, durante o período neoliberal, isso foi invertido. Quer dizer, na verdade, a estratégia nacional ficava subordinada ao comércio internacional. A ressaca desse período neoliberal, a retomada da regulação nacional pelos principais países do mundo, entre os quais o Brasil, ela justamente está vindo na contracorrente do que tivemos antes, recuperando o papel das políticas públicas dos estados, da regulação de mercado e questionando o controle das corporações internacionais. Na verdade, o comércio internacional de alimentos, assim como ocorre no setor industrial, ele é fortemente controlado por um número muito reduzido de corporações transnacionais. Boa parte do comércio internacional de alimentos não tem nada de livre, são transações intrafirmas, digamos assim, né, que controlam esse comércio. Então a soberania ela surge reagindo a isso. Agora, a dimensão nacional não é suficiente para definir soberania alimentar. Por quê? Porque a soberania alimentar ela valoriza a diversidade. Ela implica valorizar alimentos que são adequados aos recursos naturais, à dotação de recursos, adequados à cultura, adequados à condição de um povo, aos seus hábitos. Portanto, nesse sentido, a dimensão nacional nem sempre é suficiente para definir soberania alimentar. Vou dar um exemplo. O Brasil é um país onde o meio rural, assim como em outros países da América Latina, é muito heterogêneo, muito diverso. É um engano imaginar que o meio rural no Brasil é composto por um conjunto homogêneo de famílias. Não é. Eu pergunto, essas famílias que estão no meio rural, o que é soberania alimentar para elas? Como é que elas expressam a adequação da produção ao seu consumo? Como que seria a valorização dos recursos naturais por essas famílias? Eu não posso dizer que soberania alimentar de uma população da Amazônia tem a mesma expressão que soberania alimentar da população do Rio Grande do Sul, para dar um exemplo brasileiro. Por isso é que nos enfoques de soberania alimentar se valoriza muito a dimensão local, né, territorial, se quiserem. Né? Talvez seja até melhor do que local. Mas isto não significa, hipótese alguma, desconhecer a importância da dimensão nacional. É um equívoco imaginar que o Estado-nação não tem um papel a cumprir na regulação de mercado. É quem tem o papel de regulação. O enfrentamento com as transnacionais não se faz com economia local. Ela é uma alternativa, mas o enfrentamento com as transnacionais se faz com política pública. Políticas, sobretudo, nacionais, ou mesmo integração regional. Qual é a relação dessa soberania com segurança alimentar nacional? No Brasil, nós trabalhamos 3 conceitos simultaneamente. O de soberania alimentar, que eu já expliquei. O outro é o direito humano à alimentação adequada e saudável. Não preciso gastar muito tempo em explicar por que a alimentação é um direito. Ela é o direito essencial. É o direito à vida, na verdade. Nós usamos uma referência internacional, que é direito à alimentação adequada. Já expliquei o que quer dizer adequado. Adequado aos hábitos, adequado à cultura, adequado à dotação de recursos, que valoriza a biodiversidade, etc. Muito bem, então, direito humano à alimentação adequada e saudável e soberania alimentar são 2 princípios. Ambos se referem a direito. O direito de todo ser humano de estar bem alimentado e o direito de todo ser humano de decidir como quer se alimentar. Esses são os 2 grandes princípios que nos orientam, soberania alimentar e direito. Nos orientam para formular políticas de segurança alimentar nutricional. Então a segurança alimentar nutricional, ela é um objetivo de política pública, em relação ao qual você formula uma política, estabelece metas, instrumentos, avalia e monitora se a segurança alimentar aumentou ou diminuiu, né? Então, muita gente discute um pouco como é que relaciona a soberania e segurança alimentar, porque a segurança alimentar é uma noção também que é apropriada por diferentes atores. Você verá grandes corporações transnacionais dizendo que são promotores de segurança alimentar, aquelas que, na nossa visão, comprometem a segurança alimentar nacional. Você verá países dizendo que tem uma política de segurança alimentar, política essa que compromete a segurança alimentar de outros países. Então,
todo conceito de política pública, ele é sujeito passível de diferentes acepções, segurança alimentar também. Por isso que alguns dizem, não, segurança alimentar se contrapõe à soberania. Acho que isso é uma interpretação equivocada. Soberania alimentar e direito humano à alimentação são dois grandes princípios que orientam a formulação de políticas de segurança alimentar nacional, em relação aos quais você tem indicadores, metas, orçamento e monitoramento. Feita essa colocação conceitual, vamos entrar então um pouquinho mais em detalhe nas implicações da soberania alimentar do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, do ponto de vista territorial, de recursos naturais, etc. Uma das características da evolução do sistema alimentar mundial, talvez uma das mais problemáticas delas, foi de ter promovido o distanciamento da produção e consumo. Esse distanciamento é um distanciamento no tempo e no espaço. O distanciamento entre a produção e o consumo quer dizer, se produz em locais, não importa onde, quase sempre distantes de onde se consome, e num modelo que requer tempo. Requer que os produtos possam ficar na prateleira do supermercado, ou nos contêineres de navios, ou qualquer que seja o meio de transporte e comercialização, tempo suficiente para compensar essa distância. Então, um distanciamento no tempo e no espaço. Isso faz parte de um modelo que nos levou a uma maior padronização e homogeneização do consumo. Meia dúzia de produtos hoje explicam 90% da energia que a gente ingere ao se alimentar. E junto com isso veio a padronização do modelo agrícola, que é onde está talvez a face mais danosa desse modelo do sistema alimentar mundial. A noção de soberania questiona isso. Assim como uma política de segurança alimentar orientada pela noção de soberania vai na contracorrente desse movimento. Por isso que eu disse em algum momento que se trata de promover o inverso, que é promover uma aproximação entre produção e consumo. Ao promover uma aproximação de produção e consumo, você está valorizando a biodiversidade, você está valorizando os recursos naturais. Por isso que ela é uma valorização do diverso. Um diverso que se expressa no hábito de consumir, que se expressa no tipo de produto e se expressa no modelo de produção. Não por outra razão é a agricultura familiar diversificada a mais adequada para esse tipo de estratégia. Ela é capaz, pela relação que tem com os recursos naturais e com o território onde ela está estabelecida, ela é a mais capaz de refletir uma estratégia dessa. Mais do que a grande produção monocultura com intenso uso de agrotóxicos, que é desterritorializada, desenraizada. Você pode ter grandes cultivos de soja em qualquer lugar que permita ter grandes cultivos de soja, mas serão sempre grandes cultivos de soja, transgênica, etc. Então, quando a gente defende a agricultura familiar diversificada e sobretudo, preferencialmente com modelos agroecológicos, se está defendendo um tipo de agricultura que valoriza a dotação própria de recursos daquele território, que permite uma aproximação com o consumo, permite o consumo de produtos mais frescos, menos transformados, reduz custo de transporte, não é? E cria dinamismo local. Então é um pouco na contracorrente da tendência do sistema alimentar mundial. E nesse sentido, o enfoque de território ajuda muito. Né? O ICA tem patrocinado muita discussão sobre isso, com razão. Né? É uma instância importante, adequada, que te permite formular estratégias capazes de contemplar essa diversidade, que é, por sua vez, mais sustentável, inclusive nos grandes temas ambientais atuais, como mudança climática. A gente vive dizendo isso aqui no Brasil, né, e acredito que em outros países também. Este modelo de agricultura familiar diversificada é uma resposta às mudanças climáticas, já é uma estratégia de adaptação em si, né, à mudança climática. E eu finalizarei fazendo uma observação sobre políticas públicas. Né? Eu já disse que na nossa maneira de atuar aqui, as políticas têm que ser orientadas por dois princípios importantes, o princípio da soberania e do direito. Mas elas têm duas características na área da alimentação e nutrição que são cruciais. A primeira é a intersetorialidade. A questão alimentar e nutricional, qualquer noção que você use de referência, ela tem múltiplas dimensões, como a pobreza tem também. Então, são questões que não podem ser enfrentadas com instrumentos específicos. Elas exigem o uso simultâneo de múltiplos instrumentos distintos e articulados. A isso a gente chama de intersetorialidade. Portanto, é preciso ter uma institucionalidade que contemple a intersetorialidade, que coloque os setores de governo juntos para que eles se articulem
e articulem a sua ação com programas integrados. E essa articulação, essa institucionalidade tem várias escalas. A escala territorial é uma, nacional também. Não basta a nacional, obviamente, para você ter essa integração. E o segundo componente fundamental é a participação social. Toda a construção de segurança alimentar nacional, de soberania e direito humano à alimentação no Brasil, tem uma participação decisiva da sociedade. Nós todos valorizamos o Estado, todos nós queremos a recuperação do papel do Estado que se perdeu durante o período neoliberal. Mas eu costumo sempre dizer, o Estado pode muito e deve ser fortalecido, mas o Estado não pode tudo, e nem deve poder tudo. Eu acho que a gente já tem uma crítica suficientemente acumulada de uma visão de Estado centralizador, autoritário, tecnocrático. Formulação de políticas integradas requer participação social. Aliás, eu diria mais, na experiência brasileira de segurança alimentar nacional, muito da intersetorialidade que se conseguiu foi fruto da pressão social, da participação das organizações. Eu diria então que esse seria o arcabouço suficiente para implementar estratégias de soberania alimentar que tragam consigo a valorização dos recursos naturais e um desenvolvimento territorial sustentável. A políticas de soberania alimentar e de segurança alimentar, elas requerem intersetorialidade e participação social. Isso quer dizer que o marco institucional das políticas importa, é fundamental. A gente tem discutido pouco sobre esses marcos institucionais. Então, eu gostaria de lançar como uma primeira questão de debate dos participantes desse congresso virtual o desafio de construção de uma institucionalidade que seja adequada a esta concepção que eu estava desenvolvendo aqui. Em que aspectos? Primeiro, como seriam os espaços públicos convenientes ou adequados ou mais recomendáveis para ter essa construção intersetorial e participativa. O Brasil tem uma experiência na direção dos conselhos de política pública, é uma boa experiência, mas não é a única. Eventualmente existem outros mecanismos nos diferentes países para que você consiga integrar diferentes setores de governo e colocar a sociedade participando. A questão é, que espaços são esses? Que tipo de espaço? Segundo, qual é a escala dessa intervenção? Onde é que esses espaços têm que ser construídos? Basta a escala nacional? Creio que não. Como que se constrói isso nas escalas menores, subnacionais, seja ela territorial, municipal ou local? A gente sabe que na maioria dos casos é mais fácil o diálogo com a política nacional do que o diálogo com os atores políticos locais. Isso para mim é uma grande questão de debate, não é que essa construção de uma institucionalidade nas diferentes escalas e quais são os desafios específicos em cada uma delas, que não é a mesma coisa. Os desafios não são exatamente iguais. E a última observação sobre marco institucional é a base legal, nós temos tido uma experiência no Brasil que valeria a pena então vocês refletirem, não pelo Brasil, a partir das suas realidades, que é a da construção de um marco legal. Nós temos uma lei de segurança alimentar, uma lei de agricultura familiar e alguns programas estão sendo convertidos em lei, A gente sabe que não basta o texto da lei, mas ter o texto da lei importa. Então essa seria, dentro da questão institucional, a terceira que eu colocaria para discussão. A importância de ter um marco legal que consolide algumas concepções. Então isso seria uma primeira questão de sugestão para o debate. Tudo que diga respeito ao arcabouço institucional, em 3 aspectos pelo menos. Espaços públicos que permitam a intersetorialidade e a participação, escala, em que níveis isso deve se dar e como construir essa interação, e terceiro, o marco legal. Uma segunda questão que eu poderia lançar justamente diz respeito à questão da produção própria de alimentos. Como pensá-la? Qual é a possibilidade e a relevância dos países perseguirem estratégias soberanas de abastecimento com uma importante participação da sua produção própria? Qual é o lugar do comércio internacional hoje?
nós temos assistido o fracasso das negociações internacionais. A crise dos alimentos agora de 2006, 2008, simplesmente tirou o chão do acordo agrícola da OMC. Tudo está tendo que ser rediscutido, né? Todas as bases daquilo se perderam. Então eu lançaria essa segunda questão de debate. Numa concepção de soberania alimentar, de promoção do direito à alimentação, da segurança alimentar, qual é o lugar da produção própria, que modelo é esse? E qual é o lugar do comércio internacional, né, nessa discussão? E associado a isso, minha última questão, se tiver interesse no tema internacional, está em questão a governança global da segurança alimentar, hoje no mundo. Os organismos internacionais já não estão dando conta, os espaços que existem são insuficientes, os órgãos multilaterais vão sendo substituídos por grupos de países, G8, G20, G70, e nós, sobretudo nós que representamos um pouco o olhar da sociedade civil, queremos a valorização do multilateralismo, né, com participação social. Então, para mim, associada a esse tema de comércio internacional, acho que é uma questão de governança global da segurança alimentar e nutricional no mundo. Eu gostaria, então, lançadas essas questões para o debate, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite que me foi feito para participar dessa importante iniciativa, parabenizar o IICA e o MDA por lançar esse debate internacional. Acho que isso corresponde bastante à agenda que temos e ao papel que devemos cumprir, sobretudo porque seremos o país que vai sediar a Rio+20, né? E temos responsabilidades por isso, por sermos o país sede, mas obviamente que o fundamental é aproveitar a oportunidade para compartilhar o debate internacional sobre essas questões que estão colocadas, que são fundamentais. Então, mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham aproveitado de alguma maneira essa apresentação e uma boa discussão a todos.